Irmãos queridos, nós vamos então dar sequência a essa série de pregações no livro de Jonas, chamado Graça em Movimento. Esse é o segundo sermão dessa série, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Nós temos 10 versos desse texto, nós vamos ler esses 10 versos, então não feche sua Bíblia, porque no decorrer da exposição se fará necessário a gente olhar para o texto novamente. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia. Jonas capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vargas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Verso 9, todos juntos. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que potarei, pagarei. Ao Senhor pertence. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração. Nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. E nós queremos ouvir a Tua voz. Que o nosso coração, que a nossa mente esteja cativa à voz do Senhor. E a Tua palavra cumpra o Teu propósito nas nossas vidas. Nós confiamos no poder do Espírito Santo. O poder que o Teu Espírito tem de colocar a palavra no mais fundo e íntimo do nosso coração. E trazer em nós mudanças que só o Senhor pode fazer. Nós cremos nisso. E dependemos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, na teologia reformada, a graça de Deus nunca é vista como um convite educado que espera então a permissão do homem para que essa graça possa ser efetiva. Nós não enxergamos a graça como sendo esse convite que chega suavemente ao homem, e o homem então decide se a recebe ou não, para que ela possa então ser efetiva. Nós cremos que a graça é a afeição soberana de Deus, que invade a nossa rebeldia e nos confronta. Ela adentra a nossa vida sem permissão e confronta cada momento, cada parte da nossa existência. Quando nós olhamos para a história de Jonas, nós encontramos alguém que tentou fugir da presença de Deus, que tentou se afastar de Deus, mas logo percebeu que não há abismo profundo o suficiente, onde a mão de Deus não alcance os seus eleitos para discipliná-lo e restaurá-lo. Não há lugar tão longe onde o homem possa ir. Não há lugar tão profundo onde você tente se esconder, para que a mão de Deus não possa te alcançar, trazer você do mais profundo abismo, do escondido, para poder então disciplinar você e restaurar a sua vida. O profeta Jonas, no capítulo 2, se encontra no lugar mais improvável e difícil que se possa imaginar. Você conhece a narrativa e sabe que a residência do profeta Jonas nos próximos dias, segundo alguns historiadores, será um lugar extremo. Por que extremo? Porque será um lugar muito apertado, absolutamente escuro, muito úmido, quente,
de odores orgânicos fortíssimos, onde o corpo é comprimido, a respiração fica cada vez mais difícil e a sensação de morte é algo presente o tempo inteiro. Isso é tão forte que Jonas vai chamar esse lugar de o ventre do abismo. Jonas então está dentro do grande peixe que Deus deparou para ele. É assim que termina o capítulo 1. O verso 17 termina com essa informação extremamente importante. Deus deparou, preparou, guiou um peixe para que pudesse então engolir Jonas. E Jonas agora, nesse lugar onde ele não vê, não controla e não escapa, Jonas será confrontado pela graça de Deus. Jonas tem muito a aprender ainda. Jonas tem muito a aprender porque ele imaginava que tudo o que ele precisava era do sucesso público como profeta. Ele imaginava que o que ele precisava era das recompensas materiais que o cargo de profeta poderia lhe conferir. Ele imaginava que aquilo que ele precisava era dos aplausos e aclamações daqueles que estavam à sua volta. Alguém já disse que a barriga do peixe é um lugar muito triste, ou melhor, não é um lugar tão fácil de se viver, mas é um lugar excelente para aprender lições preciosas. E Jonas está agora nesse lugar, e nesse lugar Jonas será confrontado pela graça de Deus. Jonas será confrontado por essa graça que tem poder de trazer para perto aqueles que tentam se esconder. Jonas será alcançado por aquele que os seus olhos vê tudo e está em todo lugar. E Jonas então será achado por Deus e essa graça vai modelar e tratar Jonas, ainda que esse processo seja extremamente doloroso. Jonas vai se encontrar com a graça confrontadora. E há alguns aspectos muito interessantes e importantes nesse texto dessa graça confrontadora. Primeiro, a gente encontra aqui essa graça que confronta não somente Jonas, mas também nos confronta a nossa autossuficiência. Jonas é levado por um engano de imaginar que ele é autossuficiente, ele não precisa de Deus, ele não consulta o Senhor, ele não depende de Deus para nada. Ele imagina que é autossuficiente. E aí o verso 1, o verso 2 e depois o verso 7 nos mostra que não é bem assim. Veja, o verso 1 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O verso 7 agora. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, capítulo 2, o início dele, juntamente com o verso 7, começa então a contrastar com o capítulo 1. Porque veja, no capítulo 1, em toda a narrativa do capítulo 1, Jonas não ora. A gente não encontra Jonas orando no capítulo 1. Por quê? Porque Jonas se acha autossuficiente. Ele acha suficiente. Ele acha que sozinho consegue enfrentar a empreitada de ser um profeta de Deus. Ele acha que dá conta. Ele acha que tem todas as habilidades necessárias. Então, Jonas começa a viver uma vida que ele vai pensar que é autossuficiente. E aí a gente percebe que isso é conversa. Porque, veja, olha o contraste. Nos versos iniciais do capítulo 1, Jonas recebe a ordem de ir para Nínive. Ao invés de oração, de consultar ao Senhor, de orar ao Senhor, Jonas é tomado por rebelião. Quando decide ir para Tarsis, não passa pela cabeça de Jonas orar, nem que fosse de arrependimento. Nem que fosse para questionar a sua missão. Veja, no meio do caminho, Jonas poderia ter dito: Senhor, eu não estou entendendo essa missão do Senhor.
Eu estou indo para um lugar que eu não gosto. Eu estou indo pregar para um povo que eu não tenho apreço por eles. Jonas poderia ter aberto o coração e dito: Senhor, eu não estou entendendo essa missão que o Senhor me deu. Mas Jonas não ora. Durante a tempestade, veja que terrível, os pagãos oram a seus deuses e Jonas dorme tranquilamente. Quando confrontado pelo capitão, chamado para levantar-se e invocar a Deus, o seu Deus, o texto não registra nenhuma oração. Tem mais. Quando a sua culpa é exposta, Jonas não ora. Quando Jonas está prestes a ser lançado no mar, nas profundezas do mar, para morrer, nós não encontramos uma única oraçãozinha da boca do profeta. E aquele que deveria orar, o homem de Deus, o profeta de Deus, que deveria ter uma vida marcada pela oração, simplesmente não ora. Mas agora, no capítulo 2, no meio da aflição, no meio da crise, no meio da dor, adivinhe, o profeta resolve então orar. Olhe para cá. Benditas são as aflições que nos sobrevêm. Benditas são as aflições e o sofrimento que chega até nós e nos curva na presença de Deus. Benditas são as dores que nós encontramos nessa jornada, que nos faz nos colocar de joelhos diante de Deus e suplicar a esse Deus a graça necessária. É isso que Jonas está experimentando agora. E parece que nós somos como Jonas. Jonas não é simplesmente uma figura antiga, um personagem do Antigo Testamento. Jonas é o espelho da nossa vida muitas vezes. Quando a aflição se instaura, quando a dor chega até nós, é que nós corremos para o lugar secreto da oração. Quando a dor é muito grande, quando a crise bate na porta, quando o dia mal chega, meu irmão, nesse dia nós estamos rapidamente no lugar secreto da oração e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu posso afirmar sem medo de errar, que a grande maioria que está aqui nesse templo, se não fosse as inúmeras aflições que tem enfrentado semanalmente, diariamente, anualmente, não se dobrariam em oração diante do Senhor. Por isso, irmãos, eu posso dizer: bendita a aflição que atinge e alcança a vida daqueles que servem ao Senhor, para que possam então se dobrar e depender do Senhor, que possam entender que não são autossuficientes e que para a jornada dessa vida carecem da graça e da misericórdia do Senhor para ter sucesso nessa caminhada. Bendito o sofrimento. Deus está colocando tempestades em nosso caminho, como fez com Jonas. Deus está colocando, irmãos, tempestades que, na verdade, essas tempestades são bênçãos disfarçadas. Por quê? Porque essas tempestades nos levam de volta ao caminho da comunhão e da dependência do Senhor. São esses caminhos que o Senhor nos leva, que nós não entendemos muitas vezes. São esses caminhos que nos levam, então, para mais perto do Senhor. São essas bênçãos disfarçadas que confrontam nossa autossuficiência, que derrubam o nosso ego e nos ensina a caminhar na dependência de Deus, que nos ensina a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, a angústia é o instrumento que Deus usa para acordar a consciência cauterizada de Jonas. Talvez o Senhor precise fazer isso com você. Talvez o Senhor esteja fazendo isso hoje com você. Talvez o Senhor esteja usando a angústia como um instrumento não para destruir você, mas um instrumento dele para acordar você dessa letargia, dessa frieza que você está vivendo. De imaginar que você por si só dá conta do recado, de imaginar que você é autossuficiente. Abraham Lincoln certa vez disse que muitas vezes fui levado a me ajoelhar pela convicção avassaladora de que não tinha para onde ir.
Muitas vezes, irmãos, é quando nós olhamos para todos os lados e nós só encontramos portas fechadas que os nossos joelhos se dobram diante do Senhor. Nós reconhecemos nossa falência e suplicamos graça e misericórdia ao nosso bom Deus. Bendito, irmãos, o caminho da dependência que Ele nos faz trilhar muitas vezes. Eu posso afirmar para você, por experiência própria, benditas foram as vezes que o Senhor moeu meu coração. Benditas foram as vezes que o Senhor machucou a minha alma, que o Senhor machucou o meu corpo, que o Senhor me lançou no chão. Benditas foram as vezes que eu senti amargura na alma, porque nessas vezes o Senhor me trouxe para perto da vontade dEle. Nessas vezes o Senhor me ensinou que eu não sou autossuficiente, que eu dependo exclusivamente dessa graça que só Deus pode nos dar. Jonas entendeu isso. Dizia o salmista lá no Salmo 119, testemunhando dessa verdade. Salmo 119, no verso 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Aí no verso 71 ele arremata isso dizendo, foi bom o quê, salmista? Foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, meu irmão. O sofrimento e a aflição na vida do crente é pedagógica. Deus está ensinando você, Deus está tratando com o seu coração, para poder trazer você para o centro da vontade dEle, para poder restaurar a sua vida e o seu coração. Mas há aspectos dessa oração de Jonas aqui que não podem passar despercebidos. Jonas agora ora, e ele ora, veja, ele ora na angústia, ele ora no ventre do abismo. Ele ora quando a alma está desfalecida. Há uma verdade gloriosa aqui para nós. Deus ouve as nossas orações nos lugares e nos momentos mais improváveis dessa jornada. Talvez você esteja vivendo o momento mais improvável da sua jornada, o momento mais difícil da sua jornada. Talvez você esteja vivendo no ventre do abismo. E é desse lugar que você grita e Deus está pronto para ouvir a sua oração. Ele está ouvindo o seu povo. Mas, irmãos, nossas orações, elas também podem revelar muito do nosso caráter. Veja, o texto diz que Jonas agora ora. Mas você percebe que Jonas ora por si mesmo? Veja, Jonas está ávido, ele se move em oração com base no seu sofrimento. Ele está orando porque a sua dor é muito grande. Ele está orando porque o seu sofrimento é muito grande. O lugar onde ele se encontra é um lugar extremo, terrível. Então Jonas está orando por causa própria, por sofrimento próprio. Jonas é levado à oração por conta das suas dores. E Jonas é muito enfático em orar quando o sofrimento é seu. Mas aqui tem um problema. Jonas permanece em silêncio quando a dor é a dor dos outros. Jonas ora e sente a sua própria dor, mas ele não sente o peso da cidade de Nínive. Uma cidade espiritualmente cega, de homens que não conseguem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Homens, mulheres, uma cidade inteira caminhando para o juízo, e Jonas não sente a sua dor. Jonas não sente a miséria desse lugar, não se compadece, não ora por essa cidade. Jonas, novamente, é o reflexo de muitas das nossas orações. Jonas é um espelho de muita da nossa vida de oração. Nós somos ávidos para orar em causa própria. O nosso coração se move quando o assunto é eu. Quando é a minha causa, a minha dor, o meu sofrimento. Quando eu preciso, eu rapidamente recorro ao lugar da oração, ou tardiamente, como Jonas. Nós recorremos ao lugar da adoração e suplicamos ao Senhor graça para a nossa dor, agonia, sabe, alegria para a nossa agonia. Nós rogamos ao Senhor que nos ajude. Mas nós silenciamos, irmãos, quando a dor é a dor do outro. Isso me fez pensar sobre o nosso tema, o tema da nossa igreja. Veja, como ser uma igreja para a cidade, se nós não choramos por essa cidade?
Como ser uma igreja para a cidade, se nós não oramos por essa cidade? Como ser uma igreja para a cidade, se nós não sentimos a dor dessa cidade? Irmãos, como ser uma igreja para a cidade, se nós não sentimos a dor daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno? Enquanto nós estamos muito bem confortáveis aqui dentro. Como, irmãos, ser uma igreja para a cidade e passar por essas ruas e encontrar pessoas que estão caminhando para o juízo eterno, sem se encontrar com o Senhor? Você tem chorado por essa cidade? Você tem orado, lamentado? Você tem percebido a cegueira dessa cidade e chorado diante de Deus, e sentido essa dor, e orado ao Senhor, pedindo: Senhor, nos usa, nos levanta. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ser alguém que ora simplesmente em causa própria, mas eu quero sentir a dor desse lugar, a dor dessa cidade, a dor daqueles que estão caminhando para o inferno. Mas louvado seja Deus, porque, irmãos, o sucesso das nossas orações não dependem da nossa eloquência, não depende da nossa sabedoria, não depende da nossa ordem de prioridades, mas depende soberanamente de Deus, que resolve então responder, ouvir e responder com graça as nossas orações. Aí o verso 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a oração, a minha oração, no teu santo templo. Provavelmente Jonas lembrou de experiências passadas. Jonas lembrou de outros momentos em que ele enfrentou a aflição, talvez não nessa mesma magnitude, não dentro de um peixe, mas Jonas lembrou do sofrimento, da crise, do problema que ele havia enfrentado em outras épocas, e lembrou que em tempo antigo Deus havia agido com graça e misericórdia. Então, Jonas recorre novamente ao socorro e à misericórdia desse Deus que é compassivo e misericordioso por essência. Ele recorre. Quem aprendeu a orar, disse William Law, aprendeu o maior segredo de uma vida de santidade e felicidade. A graça, então, confrontou a autossuficiência de Jonas, a falsa autossuficiência de Jonas. Mas essa graça, irmãos, não faz isso somente. Além de confrontar essa autossuficiência, essa graça confrontadora expõe a nossa insuficiência. Porque enquanto Jonas imagina que é autossuficiente, mas não é, há algo que ele é. E Jonas é alguém extremamente, assim como eu e você, insuficiente. Veja comigo agora, a partir do verso 3. Ou melhor, vamos ler apenas o verso 3, por enquanto. Diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vargas passaram por cima de mim. Veja, até o verso 6, Jonas faz uma descrição claramente da sua insuficiência. Nós temos a insuficiência de Jonas exposta, a sua fragilidade diante da vida é escancarada diante de nós. E Jonas então é confrontado para entender que ele não controla tudo, não está no centro de nada, que ele não governa nada, que ele não manda em nada. A insuficiência de Jonas, a fragilidade de Jonas é exposta para mostrar essa verdade, que Jonas não controla nada. E aí nós encontramos os fins do recurso humano. Jonas está num lugar e num momento onde nenhum recurso humano pode ajudá-lo. Veja o verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes, ou a corrente das águas me cercou. Tem mais. Corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. No verso 4, então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se cercaram sobre mim para sempre.
Meu irmão, acompanhando essa lista de impossibilidades, qual é a esperança humana que resta então para Jonas? A quem Jonas pode recorrer humanamente? Aonde Jonas pode buscar socorro? A resposta é óbvia: em nenhum lugar não há socorro humano para Jonas. E novamente, Jonas é muito mais do que um personagem antigo. Jonas é o retrato espiritual do pecador longe da graça de Deus. Jonas é a imagem daquele que está preso, amarrado e incapaz de se libertar. Está longe do Senhor. A narrativa não diz que Jonas estava nadando, buscando então chegar à margem. Jonas não estava se esforçando então para encontrar uma saída. Não, Jonas está no fundo. O verso 6 é a imagem clara da perdição, é a imagem clara da insuficiência de Jonas. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Eu estou preso para sempre. É a imagem da incapacidade total do homem de salvar-se a si mesmo. É a imagem daquele que está nitidamente longe, nitidamente sem esperança. Está aqui diante de nós escancarado a imagem da insuficiência do homem longe de Deus. Nós chamamos isso de depravação total. Nós chamamos isso de depravação total porque o homem está morto em seus delitos e pecados e incapaz de nadar para a superfície por conta própria. Ele sozinho não vai conseguir se salvar. Aí o estudioso chamado Warren Wiersbe faz isso, ele mostra essa decadência, essa decrescência de Jonas na vida de uma forma extraordinária. Ele diz assim, escute, Jonas estava se movendo em uma única direção, para baixo. Aí ele continua dizendo, na verdade, havia tomado esse rumo desde o momento em que se rebelara contra o plano de Deus para a sua vida. Veja que progressão interessante, diz Wiersbe. Havia descido para Jope, havia descido ao porão e se deitado, então desceu aos fundamentos dos montes e a uma certa altura o peixe o encontrou. E ele desceu ao ventre do peixe. Aí o Wiersbe diz, fazendo um arremate, quando se dar as costas para Deus, a única direção é para baixo. Quando se der as costas para o Senhor, quando nós caminhamos na direção contrária do Senhor, quando o mundo não corre para o Salvador, a única direção que nos espera é para baixo. Não tem outra saída. Mas aí algo fantástico acontece, porque veja, quando nós chegamos nesse estágio, onde não há mais expectativa e soluções humanas, nós começamos a enxergar a grandiosidade de Deus. Quando nós chegamos no fundo do poço, é nesse lugar que algumas coisas que outrora estavam obscuras, que começam a ganhar sentido em nossa vida. E nós começamos então a perceber quem realmente está no controle da nossa vida. Quem realmente está reinando e governando. E Jonas percebeu que ele não era o centro da vida, mas que outro era. Jonas não era o centro, mas ele percebeu que Deus o era. E aí nós encontramos então a fragilidade de Jonas, contrastada agora com o poder soberano de Deus. E aí o verso 3 diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Você já viu aquele momento em que a chave gira? A gente está numa caminhada, a gente está com um pensamento, parece que está surdo, parece que está cego, mas em algum momento as escamas dos olhos caem, em algum momento os ouvidos começam a ouvir nitidamente, a chave gira, e Jonas disse, eu entendi agora, foi agora que eu entendi, não foram os marinheiros que me jogaram nesse mar,
Não foi sorte, não foi azar, não foi culpa de ninguém. Foi Deus quem fez isso comigo. Sabe aquela chave que vira? Foi Deus que fez isso, como eu não percebi? Foi o Senhor que fez isso, e Ele fez isso para que eu pudesse enxergar que Ele estava no controle. Ele fez isso para me fazer entender que Ele está guiando e controlando a minha vida. Eu estou sendo punido pelo Senhor, isso é um fato. Mas o Senhor está me caçando. O Senhor está agindo. O Senhor está fazendo tudo para me trazer para o centro da vontade dEle. Escute isso com muita atenção, meu irmão. Não é falta de sorte na sua vida. Você não precisa amanhã de manhã consultar nas primeiras horas o horóscopo para saber o que lhe espera no decorrer da semana, para saber se sua semana está com sorte ou com azar. Você não precisa, porque não é falta de sorte. Talvez não seja culpa de terceiros, mas, meu irmão, é bem provável que você esteja vivendo um momento em que a mão de Deus está lançando você nos abismos dessa vida. É provável que talvez alguns estejam enfrentando o peso da mão de Deus, para você entender que é Ele que está guiando a história, para você entender que Ele está fazendo de tudo, Ele está guiando toda a história, Ele está fazendo de tudo para trazer você para o centro da vontade dEle. E escute isso com muita atenção: se você é um eleito, se você é um salvo, Deus vai caçar você. E Deus vai encontrar você no lugar onde você está se escondendo. E Deus vai trazer você para o centro da vontade dEle. E se eu fosse você, eu dizia amém por isso. Porque o Senhor está caçando você para trazer você para o centro da vontade dEle. Pois a disciplina de Deus na sua vida, meu irmão, é a prova de que você é verdadeiramente filho de Deus. Porque Deus corrige os filhos a quem ama. Não é falta de sorte, não é culpa de terceiros. É a mão providente de Deus apertando algumas áreas da sua vida para tornar você mais parecido com o Filho amado Jesus Cristo. Ah, meu irmão, nossas orações talvez precisassem ser hoje: Senhor, aperta mais um pouquinho. Senhor, se está folgado, aperta mais um pouco, para que eu possa cada dia mais ter o meu caráter modelado ao caráter de Cristo. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, me parecer com o meu Senhor cada dia mais. E se for preciso o meio do sofrimento, da aflição para isso, faça, Senhor. Porque eu quero parecer mais com o Senhor. Eu quero de fato me parecer com o meu mestre. Aí ele diz, lá no finalzinho do verso 6, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Eu acho a declaração mais fantástica de todo esse capítulo. Porque veja, como é que isso pode dar errado? Veja, é Deus quem está lançando Jonas do abismo. E é Deus quem está tirando Jonas do abismo. Como isso pode dar errado? Meu irmão, se o Senhor algumas vezes precisa colocar você no abismo dessa vida para tratar o seu coração, fica tranquilo, suporta a dor um pouquinho. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que lança você no abismo é o mesmo Deus que tira você do abismo curado, transformado para se parecer mais com o Senhor Jesus. Ele está fazendo isso. Jonas está dizendo, apesar da minha fraqueza, das minhas impossibilidades, da minha insuficiência, o Senhor me livrou a vida. O Senhor agiu. E Jonas então reassume a posição que ele nunca deveria ter abandonado. Jonas diz, ó Senhor, meu Deus. Jonas então se coloca e reassume a posição de servo que ele é. E Jonas declara do fundo do seu coração, dizendo, o Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu Deus, eu sou o teu servo. Meu irmão, talvez a oração mais profunda que você possa fazer nessa noite seja essa. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu guia, tu és o meu dono e eu sou o teu servo. E eu estou extremamente satisfeito com essa posição de servo. Mas irmãos, nós encontramos aqui essa fragilidade humana contrastada com o poder de Deus de uma forma que perpassa esse texto. Veja,
enquanto o homem só pode descer aos fundamentos dos montes, é Deus quem pode intervir e o fazer subir da sepultura. E é aqui que nós encontramos a imagem do nosso Cristo. É aqui que esse texto, então, perpassa toda a linha do tempo e encontra o nosso Salvador, o nosso Cristo. Veja, o nosso Cristo, desceu à sepultura. Não porque era culpado, não porque em Cristo havia culpa, mas ele desce à sepultura por substituição. Ou seja, Cristo desce à sepultura para que eu e você pudéssemos viver. Cristo morre para que eu e você pudéssemos viver e vida em abundância. Cristo padece para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. E aqui o contraste é gigantesco entre Cristo e Jonas. Veja, Jonas é tirado da morte, Cristo venceu a morte por nós. Veja, Jonas experimenta livramento, Cristo conquista a redenção para todos aqueles que reconhecem a sua insuficiência. Nós estamos aqui nessa noite e nenhum de nós pode se aproximar de Deus dizendo: eu tenho méritos. Nós olhamos para a salvação, somos salvos, cantamos e celebramos, oramos e adoramos ao Senhor com uma declaração muito forte dizendo: Senhor, em mim não há força, em mim não há esperança, em mim não há suficiência, mas no Senhor eu sou feito filho de Deus. Em Cristo Jesus, a minha insuficiência é rejeitada e eu me encontro a suficiência de Cristo em nossas vidas. Louvado seja Deus. O texto termina nos mostrando que essa graça confrontadora, ela confronta a autossuficiência, expõe a insuficiência, mas ela revela a única esperança para Jonas e para todo o mundo. O texto diz no verso 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Veja que nesse último momento a graça vai confrontar Jonas. E Jonas vai formular a sentença que é a tônica, não somente do capítulo 2, mas a sentença que é a tônica de todo o livro de Jonas. Jonas está então para construir essa tese, essa tônica, essa frase linda e maravilhosa. E então Jonas percebe que a única esperança era olhar para dentro de si e perceber que ele havia escolhido o caminho falso. Percebido que ele havia escolhido o caminho errado, aqui o caminho da idolatria. Jonas se tornou idólatra. Veja, Jonas foi tomado pelo ídolo do patriotismo. Ele foi tomado pelo ídolo do patriotismo quando amou mais a sua nação, aliás, do que ao Senhor. Havia um amor pela nação, um ódio pelos ninivitas, e então Jonas é tomado pelo ídolo do patriotismo. Eu não suporto a ideia de que aqueles miseráveis sejam salvos. Mas Jonas também é tomado pelo ídolo da sua própria vontade. Porque quando ele se propõe então a fugir para Tarsis, isso era uma idolatria. Por quê? É uma idolatria porque Jonas estava então buscando a sua própria vontade e abandonado então a vontade de Deus. É fácil perceber isso porque Calvino dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. Ídolos do patriotismo, ídolos da própria vontade e uma série de tantas outras coisas que podem se tornar um ídolo em nossas vidas. Só que Jonas troca um grande tesouro por algo que não vale nada. Ele troca a vontade soberana de Deus por exatamente nada. E aí então Jonas encontra o caminho verdadeiro. Jonas encontra o caminho da adoração. Jonas reconhece o caminho falso, se propõe a abandoná-lo, dizendo: olha, agora eu vou escolher o caminho da adoração, da gratidão, da submissão a Deus. Verso 9, mas com voz de agradecimento, eu oferecerei sacrifício, o que votei
eu vou pagar. Que mudança na estrutura. Veja, o profeta percebeu, ainda que tardiamente, que Deus é a única esperança da sua vida. Jonas percebeu, antes de sair do ventre do peixe, é isso que é fantástico. Antes de sair do ventre do peixe, ele encontra então a bonança, e ele percebe e reconhece que Deus é o único libertador da sua vida, que não há recurso, que não há gente, que não há ninguém que possa ajudá-lo. Ele percebe que só Deus pode fazer isso. Irmão, aqui há uma verdade atemporal. Deus tem uma maneira inimitável de intervir na vida dos seus filhos. Deus tem um jeito de agir, um modo de agir que é inimitável. Veja ao longo da história, dizia o servo de Deus, as leis naturais não podem servir ao seu propósito, e ele o realiza contra elas. Aí ele diz, os corvos fornecem a mesa de Elias, os leões são mansos e tranquilos enquanto Daniel está na cova. A violência do fogo desaparece quando os crentes estão na fornalha. O mar que age de acordo com a sua natureza em relação a Faraó e ao seu exército é uma muralha à direita e à esquerda para Moisés e Israel. Aí diz o servo de Deus, e o tubarão de Jonas, que é um devorador, preserva a vida de Jonas. Deus tem um meio inimitável de proteger, libertar e salvar o seu povo. Aí ele diz, e agora o profeta percebe que Deus, afinal, é seu amigo, não inimigo. Ele está trazendo vida das garras da morte, transformando o voraz monstro marinho em um protetor benevolente. Veja que conclusão maravilhosa. E assim, por meio de julgamento e misericórdia, alternadamente, o coração obstinado é quebrantado, o apóstata firme é levado a se ajoelhar, e o cântico de louvor ressoa da sua boca, ressoa do coração restaurado. E a pergunta é, que canção é essa? Aí Jonas diz, ao Senhor pertence a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas olha para aquele cenário e percebe que não existia nada que ninguém pudesse fazer. Jonas olha e percebe que ninguém poderia salvá-lo, nenhuma força humana, ninguém poderia salvá-lo, somente o Senhor. Por quê? Porque ao Senhor pertence a salvação. Ele percebe justamente isso. Jonas está dizendo que não foi seu arrependimento, não foi sua oração, não foi sua herança judaica, não foi o seu patriotismo que salvou ele, mas aquele que tem poder, a ação puramente de Deus, para salvar Jonas do abismo terrível, para poder livrar Jonas. A graça nos confronta, irmãos, tirando os nossos méritos. E hoje nós somos chamados a olhar para dentro de nós, corrigir algumas rotas, voltar para o caminho do Senhor, fazer uma metanoia, voltar-se para o Senhor. E ao final cantar aquilo mesmo que Jonas cantou, dizendo, a salvação pertence ao Senhor. E aí o peixe então, obedecendo à voz daquele que tudo governa, lança Jonas em terra seca. Por quê? Porque, irmãos, essa história ainda tem muita graça em movimento para nos mostrar. Ainda há muita graça para ser vivida nessa história maravilhosa de Jonas. Nós vamos orar nesse momento, quero convidar o grupo Louvor a vir aqui à frente. Vamos cantar uma canção. E rogar graça por nossas vidas, meu irmão. Olhe para a sua vida nesse momento, baixe sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Mediante tudo que você ouviu, essa graça confrontadora está hoje confrontando o seu coração. Você está diante da verdade do Evangelho, da graça. E essa graça hoje talvez esteja confrontando sua autossuficiência. Esse pensamento muito distante, errôneo, de que você
é alguém que pode dar conta dessa vida sozinho. Escute, você não pode. Essa autossuficiência é confrontada por essa graça. Mas nós encontramos também essa graça expondo a nossa insuficiência, e bendito seja o Senhor por isso. Porque diante do Senhor nós estamos desnudos. Ele conhece o nosso coração. E talvez a melhor coisa que possa acontecer conosco hoje seja o Senhor expor a nossa insuficiência, porque quando a nossa insuficiência é exposta, nós reconhecemos quem está no controle. Nós percebemos que não é a nossa força, não é o nosso braço, que nós não podemos ter uma vida digna diante do Senhor, uma vida espiritual saudável diante do Senhor, sem a presença dEle, sem o Senhor estar conosco. Essa graça que expõe a nossa insuficiência, a nossa fragilidade, é a graça que exalta o poder daquele que é grandioso, que nos encontra, que nos restaura, que nos salva. É a esse Senhor que nós adoramos. E a porta da graça está aberta hoje. A porta da graça está aberta para o nosso coração hoje, nos mostrando a única saída é confiar no Senhor, confiar nesse Senhor Todo-Poderoso, corrigir a nossa rota, perceber aonde nós erramos, confrontar o nosso coração com os ídolos que adentraram dentro dele e nos fizeram ir na direção contrária do Senhor, quebrar os ídolos da nossa alma, e então fazer o caminho contrário, se voltar para o Senhor, se voltar para a sua presença, dizer ao Senhor que Ele é tudo que nós precisamos e temos, declarar do fundo do nosso coração que nós não somos nada sem o Senhor, que ao final das contas, se não fosse a mão poderosa do Senhor que agiu em nossas vidas, nós já teríamos sucumbido. Mas o texto diz, e nós cantamos e celebramos isso: ao Senhor pertence a salvação. É do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa esperança, e nós queremos celebrar essa esperança hoje, felizes no coração, porque a nossa salvação veio de Cristo, veio do Senhor. A salvação daquele que está caminhando a passos largos para o inferno também vem de Cristo, também vem do nosso Senhor, do nosso Redentor Jesus Cristo. Nós queremos viver no ritmo da graça, e se for preciso, Senhor, essa graça nos levar para lugares que nós não queremos, faça. Molde nossa vida, molde nosso caráter, nos casse, nos encontre, Senhor, escondidos em nossa idolatria, no nosso conformismo, no nosso comodismo, nos encontre e mude nossa história. Nos dê uma nova direção de vida, trate nosso coração e nos torne cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Mestre. Que possamos bradar a esse mundo dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.